Olá, jovem! Nós estamos começando agora o programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse programa que vai ao ar toda quinta-feira após o culto e que você já fica esperando porque você sabe que vem coisa boa por aí. Nós temos tido um feedback, o retorno dos nossos irmãos jovens de diversos lugares do Brasil e até do exterior e que estão muito felizes com essa programação voltada para o público jovem e que é produzida por jovens, feita para jovens e que é toda realizada aqui nos nossos estúdios, na Central de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, aqui onde funciona, inclusive, a Rádio Manaim. E a gente agora abre para vocês verem a beleza do grupo que está aqui hoje, né? Jovem sempre é muito bonito, jovem é por isso que eu me sinto jovem, né? É uma coisa maravilhosa quando a gente tem jovens, quando a gente está rodeado de jovens. E eu vou começar a apresentar para vocês aqui as pessoas que estaremos envolvidas nesse trabalho, primeiro começando pela minha colega Andréia, né? Agora eu encontro a Andréia, só chamo de minha colega. Minha colega Andréia. Andréia, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias. É um prazer estar aqui ao seu lado. Amém. E rodeada, né? Dos belos jovens. E do nosso convidado especial, que eu não vou passar. Deixa para o senhor. O nosso convidado especial é pouco conhecido aqui no Estado do Espírito Santo, né? Aliás, no Brasil, é uma referência hoje na área de marketing digital, que é Leonardo Carrareto, diácono da igreja, né, Léo? Está conosco aí e que está desenvolvendo esse trabalho muito intenso, a gente acompanha, inclusive pelas redes sociais, que é o tema do nosso programa hoje, na área de inovação, na área de disrupção. Aliás, você tem um livro, né, escrito Disrupt-se, né, e que está conosco hoje aqui para falar sobre esse tema. Paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos que nos acompanham, a paz do Senhor, os jovens que estão aqui conosco. É um prazer falar sobre esse tema que é tão contemporâneo, é tão novo e que a gente precisa falar mais sobre ele para que a gente faça o melhor uso possível e tenha os melhores benefícios, né? O desafio é grande, tratar desse assunto, porque é um assunto pungente, né, sobretudo no meio dos jovens, né, um assunto, uma coisa que os jovens têm uma capacidade de absorção muito rápida, inclusive das mudanças, e esse talvez seja um dos grandes desafios, que é a mudança rápida de todas as coisas. Mas, Andréia, fala um pouquinho aí sobre o nosso público aqui hoje, né? Os nossos convidados, os jovens. É isso aí, pastor. Nós estamos com jovens aqui de várias ICMs da Grande Vitória até da região serrana. Eu vou começar aqui a apresentar eles. O Paulo Vitor é de Jardim da Penha 2, a Ana Késia de Vila Rubim, Gabriela Freisleben de Afonso Cláudio 1. Nós temos também a Sara Santana de Castelândia, Tiago Frizeira de Praia do Canto, que está aqui ao meu lado. Tá tudo certo. Turma boa, Jesus. Hein? Andréia, a gente pode começar com eles, né? Já com a participação dos jovens, então toca o barco. Eu queria só ressaltar um pouco o tema rede social, porque nós somos comunicadores aqui e os jovens, né? Que coisa melhor que união essa, né? Comunicadores, nós três somos, e os jovens. A gente trabalha com rede social o tempo todo. É uma ferramenta que podemos dizer que é muito gostosa, é entretenimento, mas há uma preocupação nossa, tanto do jovem, e acredito que nós também, comunicadores, e todos que estão nos assistindo, de como devemos utilizá-la. E eu acredito aqui, vou falar, que pelo menos em 3 plataformas cada jovem aqui deve participar. O que vocês acham? Depois a gente pode perguntar. Fazer uma enquete aqui. Fazer uma enquete. Eu vou pedir para o primeiro jovem, o Paulo Vitor, se apresentar e fazer a sua pergunta. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor Leonardo. Sou Paulo Vitor, da Igreja de Jardim da Penha 2, no Ministério do Pastor Adaísio Almeida. A minha pergunta é a seguinte. Em 1 Tessalonicenses 5, versos 21 e 22, a palavra fala: observai de tudo, retende o bem, e afastai-vos de toda a aparência do mal. Mas no mundo em que nós vivemos, nós estamos participando muito das redes sociais e dos meios de comunicação, de maneira que essas ferramentas elas são extensões das nossas vidas e também nós utilizamos delas para poder trabalhar, para poder estudar e às vezes até nos nossos relacionamentos. Então, sabendo disso, da nossa interação, como é que a gente pode identificar aquilo que é bom e a gente pode também nos afastar do mal? Essa pergunta ela é muito... eu gosto de usar um exemplo para responder essa pergunta, porque as redes sociais são uma ferramenta.
E eu não posso culpar as ferramentas por elas serem boas ou serem ruins. É mais ou menos o seguinte, se eu tenho um martelo, eu martelei meu dedo, eu não vou gostar do martelo. Mas a hora que eu conseguir pregar um quadro, eu vou estar satisfeito com o uso dele. Então, as redes sociais são uma ferramenta e a gente precisa realmente dominar. E o versículo que você citou, ele é muito importante esse entendimento, porque é isso que nós, enquanto servos, devemos parar e analisar. E não existe uma receita única. Assim como um jovem que é médico como você, médico, existe um uso para cada pessoa. Cada pessoa tem a sua característica, a sua forma de usar as redes sociais. A pergunta da Andréia é assim, cada um está pelo menos em 3 redes sociais, no mínimo cada um de vocês usa o WhatsApp, que é uma rede social. Então, o melhor uso, a melhor forma de utilizar, ela vai variar de pessoa para pessoa. E a gente precisa se conhecer e, principalmente, analisar tudo que a gente está fazendo com alguns crivos também, à luz do nosso testemunho, à luz daquilo que a gente acredita ou da forma como a gente se porta. Então, as redes sociais, enquanto ferramentas, elas não são boas nem ruins. É o uso delas que a gente tem que analisar. Eu me lembro, Léo, do início da Rádio Manaim. A Rádio Manaim já tem 11 anos, de que começou a operar. E lá naquele início havia ainda muita dúvida, né, sobre as redes sociais como maneira, como meio de comunicação, e a forma de utilizar as redes sociais para comunicação. E nós entramos ainda de maneira muito tímida lá no início, né, quase que com o objetivo de garantir o endereço, né, @Rádio Manaim, mas o que isso nos traz, na medida em que ela é bem utilizada, inclusive para evangelizar, é um resultado maravilhoso. Então, só corroborando com o que você disse, a questão não está na ferramenta, o problema não está na ferramenta, mas no uso que se dá a ela. Eu gosto de contar a história de um jovem da nossa igreja também, que ele, antes de se formar, ele começou um Instagram profissional. E assim que ele se formou, e nesse Instagram ele postava dicas sobre a profissão dele, ele ia construindo ali um público, enquanto comunicadores falamos, uma audiência, os seguidores dele, ele foi construindo essa rede de seguidores, e logo ao se formar, quando ele comunicou que ele estava disponível para prestar esse serviço no mercado, é um profissional autônomo, ele já tinha a base de clientes já construída. Então, no âmbito profissional, olha que valor o jovem tem ao iniciar o seu ingresso no mercado profissional, já utilizando as redes sociais com a possibilidade de ter resultados para a sua vida profissional. Então, todo o uso ele precisa ser analisado caso a caso e, sem dúvida alguma, um dos usos que hoje nós temos feito muita menção na igreja é o uso da evangelização, que ele é muito importante. Amém. Andréia? Ele falando a respeito disso, saiu uma reportagem recentemente a respeito dos adolescentes com depressão e muitas vezes o motivo é o do uso de uma forma exagerada, não controlada, não sábia de muitos adolescentes, né? E também a gente vê muita crítica, né? Então isso pode afetar muito o jovem, que é o nosso público aqui hoje, mas que é um adolescente, daqui a pouco é jovem, né? Então eu vou pedir agora a Ana Kézia, ela vai fazer uma pergunta sobre isso. Pode se apresentar, Ana Kézia, falar o nome do seu pastor, seu nome, o local que é a sua igreja. A paz do Senhor, eu sou a Ana Kézia, sou da igreja de Vila Rubim, do ministério do pastor Manuel Bento. E a minha pergunta é, como nós nos portamos diante de uma crítica quando postamos ou compartilhamos em nossas redes sociais sobre a palavra do Senhor, sobre o Evangelho, quando compartilhamos, né, aquilo que o Senhor tem nos dado como ensinamento. A coisa da crítica, como André, você perguntou e André também mencionou, as pessoas acreditam que por haver um celular, as pessoas não estão sendo vistas, né? Então existe uma falsa sensação de que ao fazer uma crítica, a pessoa ela não tem ninguém sendo impactado com isso, não tem ninguém sendo prejudicado com isso, o que não é verdade. Então, quando a Andréia traz o comentário a respeito até mesmo dos adolescentes, como se lida com tanta exposição? Nós não estamos acostumados a essa superexposição. E
dificilmente acho que a gente se acostuma. O pastor Josias ainda quando é reconhecido numa igreja, quando ele vai, o pessoal vê, por exemplo, pelo satélite. Então a gente tem uma necessidade de privacidade, da gente ter resguardado a nossa privacidade. E aí a sua pergunta, como lidar com a crítica com relação a isso, é um processo que a gente não pode se deixar... É difícil, mas a gente não pode se deixar com que o que a gente recebe das redes sociais, ele tenha um impacto tão grande nas nossas emoções, na forma como a gente reage. Então, quando você fala a respeito de críticas a respeito da palavra do Senhor, a primeira coisa que a gente remete a que os servos do passado também receberam as suas críticas, foram perseguidos em alguns casos. Então, não vai ser diferente. Mas a gente precisa entender, principalmente, guardar o nosso coração desse movimento, dessa crítica, disso que acontece, para que a gente não pare na caminhada, não deixe de evangelizar, não deixe de falar do Senhor, e principalmente que não deixe com que esse movimento te entristeça também. Então isso é muito importante, fazer essa separação do que as pessoas falam e que às vezes elas nem têm contexto, as pessoas não sabem o que elas às vezes estão falando, elas não têm informação completa e são às vezes precipitadas ao comentar qualquer coisa, por exemplo, uma crítica, sem levar em conta até os sentimentos da outra pessoa. Léo, eu queria fazer uma pergunta para você também, aproveitando aqui que os jovens estão fazendo pergunta, então também posso fazer a minha. Né? É mais fácil eu te perguntar também, né? Tá certo. Mas olha só, e dentro da pergunta que a Ana Kézia acabou de fazer, existe um super envolvimento, na minha opinião, e eu queria saber a sua sobre isso, das pessoas com as redes sociais, quase como se isso fosse uma vida virtual e as pessoas se envolvem, se emocionam. A gente, no ministério pastoral, a gente às vezes se depara com situações como essas. Eu me lembro de um rapaz que estava vivendo um momento difícil, familiar muito difícil, e era minha ovelha, isso tem alguns anos. E ele, ao relatar o quão difícil estava o momento dele, ele disse o seguinte: pastor, a situação para a minha vida está tão difícil que tem uma semana que eu nem entro no Facebook. Eu tomei um susto quando ele disse isso, porque como é que pode as pessoas utilizarem uma rede social como referência de sofrimento, ou seja, para justificar ou para tentar explicar a dimensão do sofrimento, o fato de não ter... Eu, às vezes, passo uma semana sem entrar nas redes sociais, porque eu não tenho tempo, entendeu? Mas é uma coisa que as pessoas precisam entender que aquilo ali é virtual. É isso mesmo? É isso mesmo. Essa separação é muito importante. No meu caso, eu vou citar o meu caso porque as minhas redes sociais, elas são exclusivamente profissionais. Até mesmo quando eu compartilho alguma coisa da minha vida pessoal, ela tem um intuito da relação profissional. Então, essa divisão que a gente deve fazer, de entender que aquilo ali não representa a totalidade da nossa vida, aquilo ali é uma visão do que as pessoas estão tendo na nossa vida. E nós precisamos ser seletivos com o que nós queremos que as pessoas visualizem da nossa vida. Mas também quando a gente fala do uso, que é o caso que você citou, pastor Josias, esse uso a gente precisa ter o comando, né, o controle, porque muitas pessoas, a primeira coisa que elas fazem, muitos jovens, eu sei, porque eu também faço às vezes, mas a primeira coisa que você faz quando acorda é pegar o celular e entrar numa rede social. E não vem falar que só quer ver hora não, porque eu sei que o pessoal fica ali, se deixar, fica o dia inteiro ali. Então esse controle, essa organização do seu uso das redes sociais é muito importante para que não aconteça isso, para que você não misture ali e às vezes a sua única fonte de informação seja as redes sociais. Quanto mais informação a gente recebe de fora, como você falou, as pessoas se emocionam, até acreditam em algumas coisas. Como são as notícias falsas, as pessoas começam a viver aquilo com tanta intensidade que elas começam a acreditar naquilo naquela realidade paralela, quando na verdade é alguém que também pensa que a rede social deve mostrar, por exemplo, a sua vida profissional, ou deve fazer apologia a uma ideia determinada, ou a algum produto, ou alguma forma de vida que a pessoa acredita. Então, também não acredite em tudo que você vê nas redes sociais, porque é só uma fração da vida daquela pessoa.
o único filtro que existe é o filtro para melhorar o rosto das pessoas. Exatamente. Né? Fora isso, não tem filtro nenhum. Qualquer um posta o que quiser postar. A qualquer hora. A qualquer hora. Muito bem, mas olha só, a gente tem participação também de jovens que mandam para nós vídeos, seja com perguntas, seja com experiências. E a gente vai agora para uma experiência que vem da Igreja Cristã Maranata do Barro Vermelho, aqui em Vitória, e quem mandou essa experiência foi a nossa irmã Samira Costa. Então vamos ouvir o que a Samira tem a dizer. Fala, jovem! A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Samira, eu sou da Igreja de Barro Vermelho e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos uma experiência com a utilização das redes sociais. Bom, na última semana eu tive folga do meu trabalho, então eu me propus, coloquei como um propósito diante do Senhor em não utilizar as redes sociais durante uma semana. Então eu ficaria de segunda até segunda sem utilizar nenhum tipo de rede social. E quando foi na sexta-feira, eu conversando com o Senhor, eu falei assim, poxa, Senhor, fiz tantas coisas legais durante essa semana, pude aproveitar meu tempo de maneira tão produtiva, sem utilização das redes sociais, por que não estender esse período de 7 dias para até o final do ano? E aí fiquei refletindo sobre coisas que eu pude fazer, como eu pude aproveitar tempo com a minha família, como eu pude aprofundar minha busca ao Senhor, pude fazer diversas coisas que antes eu deixava de fazer, procrastinando em virtude da utilização com as redes sociais. E aí, quando foi de sexta para sábado, o Senhor me concedeu um sonho. E no sonho, eu fazia exatamente a reflexão que eu estava fazendo na sexta-feira. E naquele sonho, eu refletia sobre a não utilização durante esse tempo maior. E eu considerava que esse tempo maior seriam de aproximadamente 3 meses, que era o mesmo tempo de um propósito que eu havia feito em momento anterior. E naquele propósito que eu havia feito em momento anterior, logo após o término, o Senhor tinha me aberto uma porta assim, grandiosa. O Senhor tinha feito um milagre na minha vida. E quando eu acordei, eu refleti sobre aquilo e no sonho eu falava, então eu vou fazer esse propósito até dezembro e eu vou ficar sem utilizar as redes sociais. Então, atendendo a orientação do Senhor para a minha vida, eu me propus a obedecê-lo e não vou utilizar as redes sociais até dezembro, porque eu quero utilizar o meu tempo de maneira mais produtiva e mais efetiva, de maneira que eu possa buscar mais ao Senhor, estar à disposição para ouvir a voz dele. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor, Samira, você sabe qual foi a parte que eu mais gostei da sua experiência? Quando você disse conversando com o Senhor. Isso é a melhor coisa que tem. Porque quando a gente fala com Deus, o Senhor ele vai abrindo para nós muitas portas, vai nos dirigindo. Deus gosta que a gente converse com Ele. Então, pela sua conversa, como resultado da sua conversa com o Senhor, veio essa experiência que você acabou de relatar. Mas, Léo, eu queria que você comentasse a experiência da Samira com um detalhe, né, que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Você acabou de dizer, de trazer 2 exemplos, um seu, pessoalmente, e o outro de um irmão nosso, onde as redes sociais foram utilizadas e trouxeram, através, né, do conteúdo que está ali, trazem, através do conteúdo que está ali, resultados, inclusive, para a vida profissional. E o que você comentou no início, né, o problema não está na ferramenta, o problema está no uso da ferramenta. Então, a experiência da Samira é uma experiência profunda, que o Senhor quer, e aí é minha percepção disso, o Senhor quer dar uma bênção a ela nesse sentido, né, mas onde é que eu quero chegar? Não quer dizer que todo mundo tem que sair das redes sociais, se abster, porque você tem, inclusive, atividades profissionais que dependem das redes sociais ou outras demandas que podem ser, inclusive, benéficas tanto para a pessoa como para o ambiente social onde ela está. E aí a gente tem que analisar, inclusive, né, não é o caso da Samira, mas a pessoa tem que analisar, o jovem tem que analisar cada rede social e seu papel. Porque qual o problema, às vezes, de você ouvir uma mensagem, ouvir esse programa enquanto você está fazendo um trabalho, está fazendo uma atividade? Ou qual o problema, por exemplo, do WhatsApp, que é uma rede social? Então, a gente precisa analisar caso a caso para ver essa economia de tempo. Às vezes tem redes sociais que você fica ali e não tem proveito nenhum. E aí é o caso de você falar, eu não vou mais utilizar esta rede social, não vou fazer mais uso desta forma, ou vou controlar os meus horários. Hoje os celulares têm recursos que você consegue programar, olha, de que hora, bloqueia a rede social em determinado momento. Mas é claro que o caminho mais natural sempre é o uso consciente da rede social, é a gente entender
qual o papel dela? Eu gosto de contar um outro exemplo que nesse aspecto de roubar tempo, durante um tempo eu me abstive de ouvir áudio de WhatsApp, mas eu fiz uma determinada conta que eu acho que é muito interessante, é uma curiosidade para os jovens. Eu fiz uma conta de que quando a gente manda um áudio, às vezes a pessoa não pensou antes de mandar áudio pra gente. Ela manda um áudio assim, ô Paulo Vitor, sabe o que é? Tava pensando aqui, e aí você vai pegar no áudio, às vezes são 7 segundos, 10 segundos, que a pessoa não respeitou o seu tempo, a pessoa estava pensando alto e mandou o áudio, mas se você recebe uma determinada quantidade, 50, 100 áudios por dia, são 4, 5 dias no ano que você perdeu, e eu não estou falando de ouvir a mensagem, é daquele tempo que a pessoa não pensou ao te mandar um áudio. Sem objetividade. Sem objetividade nenhuma. Então, se eu fiz esse controle de 5 dias, imagina quanto tempo, às vezes, a gente fica rodando aqui, eu falo do grande dedão gordo, que a gente fica passando o dedo assim, e fica passando e passando e passando horas e horas e horas. E aí, ninguém vai poder falar que não leu a Bíblia por falta de tempo. Ninguém vai poder falar que não respondeu pergunta de EBD por falta de tempo, né? Porque tempo a gente tem, tempo a gente administra. E as redes sociais precisam ser administradas. Muito bom. Eu acho engraçado com áudio no WhatsApp, por exemplo, a pessoa liga para mim, eu não posso atender porque eu estou numa reunião. Aí eu escrevo, estou numa reunião. Aí a pessoa manda um áudio. Mas o meu caso é que eu descobri um número de WhatsApp que eu mando, ele transcreve para mim. Então, qualquer áudio que me manda hoje, eu transcrevo. Muito e aí bem. eu leio. Bem-vindo à tecnologia. Andréia, como é que está a participação dos nossos jovens aqui? Agora a participação é de uma jovem que o nome dela, o senhor até brincou antes, né? É alemão. Gabriela, pode falar seu nome completo, é bom para o pessoal. Aproveita. Não vou me arriscar de novo a falar o sobrenome. E pode fazer sua pergunta. Amém. Pai do Senhor. Meu nome é Gabriela Freisleben. Eu sou de Afonso Cláudio, da Igreja Afonso Cláudio I, do Ministério do Pastor Jefferson Rodrigues. A minha pergunta é o seguinte. A gente sabe que as redes sociais hoje ela é o maior meio, né, que a gente utiliza. E também, da mesma forma, a gente pode estar usando tanto ao nosso favor, quanto muitas das vezes contra, sem querer. E a pergunta é, quais são os nossos limites de postar ou não postar? Para que isso não atrapalhe a nossa mocidade e também a nossa experiência de salvação diante do Senhor. Perfeito, porque a gente precisa aplicar, o pastor José falou que não tem filtro, mas a gente tem que criar os nossos filtros. Eu gosto de falar primeiro que é o entendimento que as redes sociais é um grande ambiente público. E como ambiente público, não adianta a gente achar que a gente vai fazer coisas que a gente não faria no meio da rua. Então, se você vai postar alguma coisa, pensa assim, eu vou postar aqui que eu gosto de hambúrguer. Você teria necessidade de postar isso num ambiente público? Você, no meio da rua gritar, eu gosto de hambúrguer. Teria necessidade de você, ou isso seria bom que você falasse no meio da rua isso? Então, as redes sociais é um grande ambiente público. Esse é o primeiro filtro que eu recomendo que você faça, sempre uma análise do que você vai postar. Agora, ficou dúvida? Se você está na dúvida, não posta. Eu sempre falo isso, na dúvida não poste. Porque se você, alguma coisa, e em muitos casos é o Espírito Santo, às vezes a sua consciência técnica de que aquilo não é bom por qualquer motivo, mas às vezes é o Espírito Santo te incomodando, então não poste. Na dúvida, não poste. Mas a sua pergunta, ela foi muito interessante, assim, como é que eu utilizo isso a meu favor também? Então, as redes sociais, elas são muito importantes quando a gente fala do YouTube, para você aprender, para você pesquisar. Quantas vezes eu vou no YouTube e não sei alguma coisa, pergunto assim, como fazer isso no YouTube? E sempre vem uma resposta, sempre tem umas... Você imagina que não tem resposta, mas vem umas 50 respostas. Então o YouTube é uma boa ferramenta de aprender, o Instagram é uma boa ferramenta de aprender, o Instagram, das próprias mensagens que nós temos no Instagram das redes da Igreja Cristã Maranata. Então a gente tem vários recursos positivos. Sobre postar, a gente precisa entender, aquilo vai ter algum proveito? Aquilo vai trazer algum proveito? Então, se aquilo for trazer um proveito, você passou esses filtros, você prossegue e posta e saiba lidar com essa exposição. Respondido? Muito bem. Olha só, deixa eu contar a minha experiência, né? A minha filha, por exemplo, ela passou por esse período de adolescência e juventude e passa por toda essa adequação daquilo que se torna público.
E eu usava a expressão, apenas fazendo uma ligação de uma coisa com outra. Você falou assim, você tem dúvida, não poste. Muito bem. Eu falei assim, minha filha, lembra de poste. Poste mesmo, poste de luz. Essa foto que você vai colocar, que você quer colocar nas redes sociais, você colaria em todos os postes do bairro? Claro que não. Então por que você vai colocar na rede social? Porque o que vai acontecer é uma visualização que você não tem controle sobre ela. É a mesma coisa de você colocar... Então lembra, poste. Não coloque, se tem dúvida, não, porque é a mesma coisa de você colocar em todos os postes do bairro. E isso serve para localização, porque as pessoas vão saber onde você está, onde você frequenta, isso de um ponto de vista de segurança mesmo. Às vezes a gente precisa zelar pela nossa privacidade, pela nossa segurança, do nosso ir e vir, a nossa residência. Às vezes a pessoa posta a localização da sua casa. A gente tem que entender que tem muitas pessoas mal intencionadas que vão ali utilizar isso de alguma forma. Existe um número imenso de pessoas que passam por golpes, né? Então a pessoa vai lá no seu Instagram e olha uma informação e vai lá, descobre o número dos seus pais e manda uma mensagem falando que, tô aqui com fulano, com seu filho nesse ambiente, e aí vão fazer ali uma chantagem, seja um golpe de qualquer natureza. Então é muito importante resguardar isso. Hoje a gente fala sobre até mesmo a criação das pessoas conseguem manipular voz, imagem. Então que a gente tenha muito cuidado com o que a gente posta também, mantendo no limite da nossa privacidade. Bom, e agora a gente vai para uma pergunta, um vídeo com uma pergunta, e uma pergunta que vem de Guatambu, Santa Catarina, da nossa irmã Juliana Zanotelli. Ela vai fazer a pergunta e o Léo vai responder aqui. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Juliana, faço parte da Igreja Fazendas Andavale do Ministério do Pastor Jair Nascimento. Irmãos, como sabemos, nos dias atuais há tantos jovens que ficam horas e horas nas redes e mídias sociais. Então a minha pergunta é, como podemos nos desprender deste mundo virtual e com isso ter mais tempo de ler a palavra do Senhor? Amém, a paz do Senhor Jesus. E aí, Léo? A gente até respondeu que não tem desculpa, né? Não tem desculpa para não ler a Bíblia por causa de rede social. Como desprender, né? Eu vou dar uma dica prática que às vezes a gente precisa olhar quem a gente está seguindo. Diminuir a quantidade de pessoas que a gente está seguindo. Às vezes a gente vai... É tão fácil você seguir uma nova pessoa que você vai acumulando informação, acumulando, e isso até gera estresse e cansaço mental, porque quanto mais pessoas tem, mais o algoritmo, mais a rede social, ela quer te sugerir novas pessoas. Então, se você começa, vamos falar aí de você fazer uma limitação desse ciclo, do que você quer, responda o que você quer seguir e coloca do lado, escreve, pega um papel, ou pega o seu celular também nas notas, né, que nós estamos falando de redes sociais, pega as notas e coloca assim, eu vou seguir esse tipo de conteúdo e por quê? Ele vai me trazer qual o proveito que ele vai me trazer? E de que forma eu quero interagir com isso? Quanto tempo eu quero dedicar a isso? Às vezes a pessoa está se preparando para um concurso, o jovem está se preparando para um concurso, e aí ele quer seguir dicas de concurso, ele quer seguir dicas das últimas provas, ele quer aproveitar isso. Então, responda para você mesmo, Fernanda, né? Juliana. Juliana. Responda para você mesmo, Juliana, qual o proveito que você vai ter com essa condição, seguindo essas pessoas, este conteúdo, quanto tempo você dedica a isso, e se você chegar à conclusão de que você não vai ter proveito nenhum, você já sabe, né? Você deixa de seguir. E aí você começa a restringir e ganhar tempo, como até o caso da Sara, que contou pra gente a bênção que o Senhor está dando para ela de, através de um propósito com ele, ganhar esse tempo a mais de vida, né? Ou seja, o uso cada vez mais consciente. Exato, é consciência o nome do uso das redes sociais é consciência. Vamos lá. E vale ressaltar que esse enclausuramento que as plataformas de rede social elas promovem, vamos ver se o nosso convidado especial vai concordar comigo. O grande interesse é comercial.
porque as empresas, as grandes marcas estão ali com os algoritmos, observando quem você segue, o que que você gosta, o que que você curte e te vendendo produto o tempo todo. Então, além de roubar o seu tempo, roubar o seu dinheiro, né? Exatamente, porque sempre aparece um anuncinho de algum produto da China para você, né? E aí você clica. Tem essa questão, né? Quando você não paga alguma coisa pelo uso, o produto é você. Isso. Então, estão vendendo o seu tempo. E colhendo seus dados. E colhendo seus dados. Exatamente. E aí existe até análise que é para a doutora Ana também, que também é sempre presença aqui no programa também, para falar até da questão emocional, né? O nosso cérebro, olha eu me aventurando para falar o papo da doutora Ana, né? O nosso cérebro ele gosta de novidade, ele gosta de coisas novas, a gente se fascina por isso, aí por isso a gente fica preso ali, e isso vai alimentando dopamina, aí vem um monte de hormônio que eu não sou da área, mas esse movimento que a gente acontece nas redes sociais, ele é feito de propósito, para você entreter, passar tempo, para ele querer te prender ali, e assim, o tempo de uso dos brasileiros, eu parei de acompanhar quando eu vi que chegou a 27 horas por semana, é muito tempo. Tempo médio de uso dos brasileiros. É 27 horas por semana. A gente está falando aí de 7 dias. A gente está falando de quase 4 horas por dia que as pessoas usam. Se a gente dorme 8 ou deveria dormir 8, nós estamos falando da metade do tempo que você deveria usar para descansar em redes sociais. É muito tempo. É muito tempo mesmo. Então, Sara, faz sua pergunta. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Sara, sou da Igreja de Castelândia, na Serra, sob o ministério do pastor Wilson. E a minha pergunta é a seguinte: como eu posso continuar a fornecer assistência após o envio de um link de um culto de forma agradável e não intrusiva? Muito bom. Muito bom mesmo, porque às vezes a gente é tão natural para postar coisas nas redes sociais, mas quando você fala da assistência, às vezes você precisa perguntar. Eu pelo menos uso essa estratégia, né? Perguntar, você me enviou o link do culto? Pergunta, você assistiu o culto? Você gostou? Você gostaria que eu continuasse a te enviar esse link? E dá espaço para a pessoa responder. Inclusive, se ela for muito próxima a você, ela vai se sentir até mais confortável de falar que sim ou que não. E se ela falar que não, também não se preocupe, porque o proveito é que ali você marcou na memória dela o seu testemunho, a sua presença como serva do Senhor. Em algum momento ela vai lembrar de você e vai falar assim, olha, eu estou precisando de uma oração, estou precisando de um apoio, estou precisando de uma palavra, eu vou procurar minha amiga, porque ela me enviou um culto uma vez. Então, até mesmo se a gente recebe um não, a gente pode ficar muito tranquilo, porque a gente fez não para esta pessoa imediatamente, a gente fez o que o Senhor nos mandou fazer. Então, essa situação, e que às vezes as pessoas ficam sem graça, assim, eu vou mandar o link para as pessoas, eu vou chamar as pessoas para se inscreverem no YouTube, isso passa pela nossa confiança no Senhor. É isso que a gente está sendo convidado a fazer, o Senhor tem um chamado do Senhor para as nossas vidas para a gente fazer. A gente fazendo, a sua pergunta é muito boa, porque eu vou responder falando criatividade e sinceridade. É perguntar, como eu já falei, mas também ser criativo na abordagem. É você olhar assim, olha, eu lembrei de você com este louvor. Olha, no meio do culto tem um louvor aqui, eu lembrei de você. Então você vai parar para pensar, né? Parar para pensar por que você está mandando aquele culto para essa pessoa? Por que aquele culto vai ser uma bênção para ela? Por que você lembrou dela? Então, isso a gente usa quando a gente vai fazer uma postagem profissional também nas redes sociais. Olha, o que você achou, comente e tal. Então também precisamos ser criativos para evangelizar. Se algumas pessoas com mais experiência acumulada não têm tanta familiaridade com as redes sociais, esse é um papel que o jovem pode desempenhar muito bem. Porque vocês veem uma postagem nas redes sociais, por que a gente não usa essa criatividade para evangelizar? Por que a gente não usa uma abordagem diferente para chamar a atenção das pessoas? Quando você compartilha um conteúdo lá do Instagram da igreja, inclusive compartilhem, tá, gente? É muito importante. Compartilhe, eu estou comentando aqui porque a gente produz esses conteúdos, tem uma equipe que a gente participa, que produz juntamente com o pastor Josias, que com muito carinho produz aqueles conteúdos, e conteúdos principalmente pensados não apenas para a gente que está consumindo, mas para quem a gente vai compartilhar. Exato. Conteúdos que vão impactar as pessoas, porque é uma fonte
ponte para as pessoas se aproximarem e começarem, olha, se tem esse tipo de conteúdo eu quero continuar participando. Mas então essas duas dicas, a criatividade na hora de fazer essa abordagem, de mandar uma mensagem de WhatsApp, e também a questão da sinceridade, perguntar isso, você gostaria que eu continuasse te mandando? Você assistiu o culto? Você gostou? Como eu posso te ajudar? Você gostaria que eu orasse por você? As pessoas, elas, até por educação, elas não são tão... não vão te rejeitar tanto. Mas se você for rejeitado, se o seu convite for rejeitado, se a sua mensagem for rejeitada, saiba que você fique em paz, que você fez o que o Senhor te chamou para fazer. É muito interessante. Eu vou te contar a estratégia que eu utilizei nesse período que nós estamos convidando as pessoas a se inscrever no canal, e o canal está tomando uma projeção fantástica. Eu mandei uma mensagem para as pessoas dizendo o seguinte: olha só, o fato de eu estar te mandando essa mensagem é porque você é muito importante para mim. Olha. Eu estou te mandando essa mensagem porque eu lembrei de você, porque você é muito importante para mim, por isso eu estou te mandando essa mensagem. Com um detalhe, nós temos o hábito, todas as vezes que nós vivemos uma experiência muito agradável, uma viagem que você faz, um lugar que você conheceu, uma comida que você comeu, né, e que foi assim um restaurante, alguma coisa assim, a gente tem o hábito de compartilhar com as pessoas para que as pessoas também tenham a oportunidade de viver a mesma coisa que a gente viveu. Se isso, em relação às coisas desta vida, a gente sempre faz, por que não da melhor experiência que nós já tivemos, que é a salvação? Então, eu disse isso, na verdade eu gravei um vídeo, né, e mandei para várias pessoas. Então, no vídeo eu disse assim, olha, eu estou mandando para você, você também tem a oportunidade, se você quiser experimentar da mesma coisa que eu estou experimentando, acesse aqui, eu estou mandando o link, você clica no link, você se inscreve no canal e passa a acompanhar e viver a experiência que eu estou vivendo. Só para acrescentar que essa sua mensagem, pastor Josias, ela é muito importante porque a gente julga que as pessoas, elas não vão querer ou não precisam, claro, a gente sabe que elas precisam, mas a gente julga que as pessoas vão pensar, quando na verdade o seu trabalho, o nosso trabalho é lançar semente. Isso. O nosso trabalho é enviar, porque a gente nunca sabe em que momento aquela pessoa está passando. Às vezes a gente não vê a pessoa há muito tempo, a gente acompanha a vida da pessoa pela rede social, mas você não sabe que naquele dia ela estava com uma necessidade, ela estava precisando daquilo. Então o seu trabalho, o nosso trabalho é enviar. O nosso trabalho é plantar a semente. E aí o Senhor faz o restante desse trabalho e a gente sabe o quanto Ele faz por nós através desse nosso trabalho de evangelização. É isso mesmo. Aliás, nós mesmos que estamos aqui hoje, sentados aqui, cada um, vocês jovens, e creiam, os problemas de vocês, nós, ou pelo menos eu aqui, gostaria de ter. Os meus, eu acho um pouco mais difíceis de resolver. E todos temos. Então você às vezes vê alguém na rede social feliz da vida, não sabe o que está por trás daquela máscara, que é a máscara da rede social, né? Não, eu não consigo ver na rede social ninguém que não esteja feliz, maravilhado, curtindo, comemorando alguma coisa, e você não sabe a luta que às vezes a pessoa está vivendo por trás, né? E que uma mensagem da parte do Senhor vai atingir exatamente na necessidade daquela pessoa. Essa é a nossa realidade. Mas vamos lá, vamos continuar ouvindo, né, o que os jovens têm a dizer, os jovens de fora daqui do estúdio. E agora nós vamos chamar uma irmã jovem nossa de Chapecó, em Santa Catarina, que é Mariana Martins, e ela vai trazer um testemunho. Vamos ouvir o que a Mariana tem a dizer. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Mariana, eu sou da Igreja Jardim Itália, em Chapecó, Santa Catarina. As redes sociais, elas têm sido uma grande ferramenta para estarmos em comunhão com irmãos de diversas partes do mundo, para evangelizarmos vidas que estão ao nosso redor e mesmo aquelas que estão longe. Em 2018, durante a Ceia Mundial, eu estava em viagem no Canadá, em Vancouver, com a minha mãe. Os meus tios estavam dando assistência na igreja de Bernardo Irigoyen, na Argentina, e meus avós estavam aqui em Chapecó. E mesmo assim podemos compartilhar da mesma bênção, compartilhar experiências depois da ceia que ocorreram em cada igreja, e isso foi nos proporcionado pelo Espírito Santo através das redes sociais.
Também no último Trombetas e Festas eu pude falar do Senhor e evangelizar alguns familiares meus que moram no norte do país, no estado do Amapá, e que moram também em São Paulo, que estão fisicamente longe de mim, mas que através das redes sociais puderam ouvir a palavra do Senhor, pude evangelizar, dar assistência, e isso tem sido uma grande bênção, uma grande experiência na vida do jovem hoje. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, Mariana, que bom essa experiência que você contou. E eu queria falar uma coisa acerca dessa experiência que a Mariana contou, de uma viagem. Eu tive, alguns anos atrás, a oportunidade de fazer uma viagem para fora, né, fora do país. E duas coisas marcaram essa viagem. Uma delas foi que alguns parentes não acreditaram que nós fizemos essa viagem porque a gente resolveu não postar nas redes sociais. Não, se vocês não postaram é porque não viajaram. Tá, se você não quer acreditar, não acredite, mas que eu fui, entendeu? Posso, inclusive, relatar algumas coisas que eu vi, claro, no ambiente familiar. Não é possível, como é que você viaja e não põe nas redes sociais? Porque eu não quis pôr, não achei que era necessário fazer isso. E uma outra coisa que marcou nessa viagem, nós estávamos num país da Europa, no aeroporto, e a gente não está acostumado com aeroportos daquela dimensão, né? O aeroporto parecia um shopping center, coisa impressionante. E no meio daquela multidão nós tínhamos uma demanda simples para resolver ali no aeroporto, e eu tive alguma dificuldade por conta do inglês, né? O inglês que estava sendo exigido ali era mais intenso do que o que eu consigo acompanhar. E no meio daquela multidão, nós vimos uma jovenzinha, que ela estava parada no canto assim, eu me dirigi a ela e fiz uma coisa meio de brasileiro. Eu cheguei e já falei em português, você pode me ajudar em português? E ela respondeu, posso. E eu expliquei para ela do que se tratava, ela era chilena, morava na Inglaterra, e ela foi lá, nos ajudou, resolvemos tudo, e a minha esposa se aproximou dela e falou assim, olha só, nós estamos aqui a 8.000 quilômetros de casa, nem sei se é essa distância mesmo, mas foi o que ela falou naquela hora, e você acha que foi por acaso que nós encontramos você aqui? Não foi. Deus tem uma bênção para o seu coração, começou a evangelizar essa moça. E ela falou, minha esposa fez uma pergunta muito simples de ser resolvida, de ser respondida naquela época, ela perguntou, qual é o endereço da igreja aqui em Londres? Eu falei, não tenho a menor ideia do endereço da igreja aqui em Londres. Não tínhamos ainda o aplicativo, se tivéssemos eu tinha resolvido esse problema fácil. E a minha esposa disse, não tem problema não. E pegou a agenda dessa moça e escreveu www.radiomanaim.com.br. E ali, isso tem alguns anos, a rádio estava ainda nos seus primeiros anos de existência, e ali caiu a ficha do poder de comunicação das redes sociais, da internet, de onde nós podemos chegar, né, com a comunicação e os recursos que Deus colocou à nossa disposição. Isso é maravilhoso. E aqui a nossa irmã Mariana contando também a experiência de viagem, a família está em outro país. É isso mesmo, é isso que o Senhor está colocando na nossa mão, é o recurso que o Senhor está colocando na nossa mão agora e que a gente pode utilizar ele com um potencial muito grande de abrangência. Mas vamos lá, Andréia, o que é que a gente segue fazendo aqui? Verdade, agora a gente vai seguir com o Tiago. Tiago, quer contar primeiro então a experiência? Perfeito, eu acho melhor a gente começar pela experiência. Mas antes disso, meu nome é Tiago, Igreja da Praia do Canto, Ministério do Pastor André Júlia Taídes. E contando um pouquinho, pastor, acerca da nossa experiência, remonta ao iniciozinho da pandemia, quando os seminários começaram a ser transmitidos a partir do Manaim, porém somente transmitidos por conta das restrições sanitárias. E eu, e acredito que todos os jovens aqui, a maioria também, tem a preferência pelas coisas presenciais, inclusive, principalmente os seminários lá no Manaim de Domingos Martins. E certamente durante a pandemia, por mais que tenha assistido a grande maioria dos cultos e tenha continuado minha, digamos assim, rotina na igreja, muitas vezes era pego pelo pensamento de, mas todo esse barulho da cidade, muitas vezes os barulhos dentro de casa, o computador que eu usava para trabalhar era o mesmo computador que eu usava muitas vezes para assistir o culto, para assistir um seminário, e eu falava, como é que eu vou entrar em comunhão em toda essa situação? E num daqueles primeiros seminários que ocorreram,
eu me lembro claramente de uma aula do pastor Amadeu acerca de um assunto que já é antigo, mas que eu nunca tinha assistido aquela aula, que era sobre Viva o Rei. E aquela aula me tocou, o Espírito Santo me tocou naquela aula de uma forma muito especial, foi uma grande operação do Espírito Santo na minha vida. Mas dentre tudo aquilo que o Senhor me ensinou naquela aula, eu acho que o que eu mais tirei dali é como o Espírito Santo ele pode operar no presencial, mas em qualquer lugar. E o Espírito Santo ele tem pressa em falar aos nossos corações. Não vai ser uma tela, não vai ser um barulho dentro de casa, não vai ser a cidade que vai atrapalhar o Espírito Santo de operar nas nossas vidas. Basta a gente permitir. Imagina se eu tivesse que ir ao Manaim cada vez que eu fosse aprender alguma coisa de doutrina, né? E o Espírito Santo falou comigo naquele momento e falou muito. E daí a gente vai então à pergunta, Léo, que é a seguinte. O que a transmissão via YouTube dos seminários significa ou significou em termos de alcance, propagação e acessibilidade do ensino da doutrina? Olha, te ouvindo falar, eu estava passando esse filme na cabeça, né, que quase todos nós vivemos intensamente, e a gente fala dos seminários e a missão do Manaim é transmitir a revelação, a palavra revelada com velocidade. E nós não imaginávamos, eu particularmente sou voluntário do Manaim já há mais de 20 anos, a gente não imaginava que a gente ia viver o que a gente está vivendo e dessa forma, de estar aqui, por exemplo, se comunicando com os jovens que estão nos assistindo nesse momento, de ter um programa exclusivo para falar o momento da doutrina, de ter a oportunidade de falar com as famílias e, sem dúvida, a sua experiência com os seminários, que foi um momento que, inclusive, ele marcou ali um alcance da mensagem global. E eu gosto de, para te responder, né? Você falou do presencial, mas a gente tem uma diferença que é o síncrono e o assíncrono, que é você estar naquele momento, assistir aquela mensagem, mas os números de pessoas que assistem depois do seminário, de pessoas que chegam, e eu sempre faço assim, olha, pensa que se você nunca ouviu uma palavra nova, ou uma expressão nova, onde é que você vai buscar pela primeira vez? Você vai no Google. Então, as pessoas estão no Google ou no YouTube, assim como a gente pergunta assim, como amarrar alguma coisa, como consertar alguma coisa, as pessoas estão perguntando assim, como vencer a depressão. As pessoas estão perguntando como vencer a ansiedade. As pessoas acordam no meio da noite com insônia e estão perguntando assim, qual o sentido da minha vida? Então eu poderia falar, a sua explicação ela foi muito precisa porque você viveu isso, essa experiência de assistir. Mas tem pessoas que vão assistir esse programa e não no momento de transmissão. E a gente está construindo um legado de mais de 6 mil vídeos já existem. Quase 7 mil vídeos. Quase 7 mil vídeos. E quando a gente fala dessa produção de informação, a gente não pode deixar isso em segundo plano, porque o mundo está lá preparando. Tem músicas, tem ensinos errados, tem falsas doutrinas. O mundo está ali falando. E a gente não pode deixar de falar. Quando a gente tem um programa feito por jovens, para jovens, é o melhor dos mundos, porque o jovem, às vezes a gente fica preocupado com as perguntas foram em torno das críticas, em torno da rejeição que a gente tem às vezes com uma evangelização, mas isso não pode parar a gente de falar. E aí os canais das redes sociais da Igreja Cristã Maranata estão falando, nós estamos falando. Nós temos conteúdo de manhã, de tarde, de noite, e nosso papel é falar, é evangelizar, é falar do amor do Senhor. Então a sua pergunta, você viveu essa experiência e desse alcance que são números muito expressivos mesmo. São muito, eu particularmente, o pastor Josias e o presbitério têm esse acesso a esses números e vocês veem também visualizações. E a gente fala às vezes tem 2 pessoas assistindo o seminário, 3 pessoas, 4 pessoas. Os números a gente não tem alcance, mas o número que a gente raramente volta, você também ficava curioso, falava assim, então, hoje tem 20 mil pessoas online, hoje tem 70 mil pessoas assistindo. Você ficava o pessoal ficava olhando quantas pessoas tinham conectadas simultâneas no culto. A gente comemorava quando chegava a 90 mil, tinha alguns anunciando o Evangelho Eterno, que a gente passou da marca de 100 mil. Tem conteúdos no YouTube nosso de mais de 1 milhão, mensagens curtas, os famosos cortes, com mais de 1 milhão de pessoas visualizando. Então esses números são muito expressivos, a gente não consegue identificar quem é
qual o momento daquela pessoa, o que ela estava passando, por que ela viu aquela mensagem, por que ela teve acesso a isso. Mas a gente precisa falar cada vez mais. E cada vez mais é postar mais, é falar mais, é levar mais essa mensagem. Então, se eu não respondi, acho que desse impacto de uma forma muito objetiva sobre números, que são números muito interessantes, mas eu queria te trazer essa visão de que as pessoas elas vão no Google pesquisar as coisas, elas vão no YouTube pesquisar as coisas, e a gente não sabe quantas milhões de pessoas nesse momento estão vendo uma coisa que já passou, o seminário que você viu. Elas estão vendo Viva ao Rei. E o poder do Espírito Santo de falar igualmente como falou ao seu coração e está falando com alguém nesse momento. Essa é a nossa experiência. Há algum tempo atrás, antes da pandemia, nós começamos a gravar cultos para colocar no satélite. Não era YouTube ainda. O YouTube começou durante a pandemia. Nas igrejas, né? Nas igrejas. E a gente começou a gravar cultos porque há igrejas em lugares remotos que têm alguma dificuldade de obreiros e essas igrejas dependem, às vezes, dessa transmissão via satélite de cultos. E houve um culto na minha igreja e houve um dom espiritual acerca de uma família do norte do Brasil que estaria assistindo ao culto e que o sinal do Senhor foi o seguinte, que o pai dessa família estava desempregado, ele fez 2 entrevistas de emprego, né, nas semanas anteriores, e nas 2 entrevistas ele não teve êxito. E ele teria feito uma 3ª entrevista e teria comentado na tarde daquele dia com a esposa que achava que não teria êxito também nessa 3ª entrevista. Mas que, como um sinal do Senhor, o Senhor ia dar uma bênção e aquela era uma porta para ele. Nós gravamos esse culto e naquela época nós saíamos aos domingos à noite e gravávamos em 3, 4 igrejas cultos, e depois, aleatoriamente, esses cultos eram colocados em sequência de transmissão. Eu tinha esquecido. E numa terça-feira eu recebi uma ligação de uma irmã do interior do Ceará que disse o seguinte: pastor, aquele dom que o senhor contou no domingo agora foi para nós. Exatamente aquilo aconteceu na nossa casa. Quer dizer, quando esse dom foi dado pelo Espírito, o mesmo Espírito sabia o dia que o culto ia para o ar. Eu não sabia. O mesmo Espírito sabia que o dia que o culto ia no ar, e essa bênção que tenha acontecido 2 ou 3 semanas depois do dia da gravação do culto foi o dia que o Espírito Santo escolheu para que o culto fosse para o ar, e a experiência foi naquele dia, naquela tarde daquele dia que foi para o ar. O marido chegou para a esposa e falou assim: eu acho que eu também não vou conseguir entrar nesse emprego, e à noite eles ouviram o culto na igreja. No dia seguinte ele foi chamado e na terça-feira ela ligou para mim para dizer que aquele dom se cumpriu. Então, a operação do Espírito Santo é atemporal. Atemporal. Tá? Uma postagem que você faz hoje, e aqui eu quero reforçar o que o Léo disse no início, as postagens que nós fazemos no Instagram da Igreja Cristã Maranata, no Instagram da Rádio Manaim, Facebook, ou seja, nas redes sociais, elas não são só para você consumir, elas são para você compartilhar. Ou seja, ali há mensagens que vão chegar em pessoas que o Espírito Santo sabe e que vai fazer com que chegue, e pessoas que vão ser tocadas por aquelas mensagens. Amém? Bom, por falar em mensagem, nós temos uma mensagem que foi gravada pelo pastor Josiel, da Igreja Jardim do Vale, e que vai ser trazida agora, uma mensagem curta para você que está nos assistindo. Fala, pastor! A paz do Senhor a todos os jovens. A palavra para esse momento, com relação aos jovens e às redes sociais, está em Filipenses, capítulo 4, verso 7 e 8, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Deus tem nos dado uma oportunidade, nesse momento, de lançar a rede, de evangelizar perto e longe, através das redes sociais.
É uma estrada veloz, capaz de alcançar centenas, milhares de pessoas. E Deus tem capacitado os jovens que têm praticado isso, baseado na palavra que Deus, o Deus que excede todo entendimento, tem guardado os corações e os sentimentos. Eles têm a habilidade de fazer sem se comprometer, sem entrar aonde não convém, e eles têm tido retorno de grandes experiências. Pessoas solicitando mais material, mais link, mais mensagem, pessoas sendo alcançadas pela palavra, pelos nossos recursos das nossas plataformas digitais, a TV, a rádio, os vídeos as mensagens que são gravadas, os vídeos, e isso tem dado muito fruto de vidas alcançadas, fruto de vidas restauradas, fruto de vidas consoladas pelo Senhor. Então, aos jovens, sejam firmes e continua fazendo o trabalho, continua sendo equilibrado, não se comprometendo, usando esse recurso para enviar os links, para enviar a mensagem todos os dias, porque Paulo é usado aqui para dizer que o Deus que excede todo entendimento guarda os corações e guarda os sentimentos, né? Quem não tem esse privilégio, essa proteção, tem se envolvido. Mas aqueles que estão com o coração e o sentimento guardado no Senhor, eles têm sido uma bênção através da rede social. E o verso 8 diz que, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensam nisso, praticam isso, façam isso. É uma palavra de ânimo e de motivação no espírito para que os jovens continuem usando essa estrada veloz da rede social, esse recurso que Deus tem nos dado. Deus tem dado muitas experiências àqueles que têm permitido ser usados, e aqueles que ainda não tiveram essa experiência, permite Deus te usar, faça uma meta diária, semanal, porque nós estamos tendo muitas experiências de vidas alcançadas e o nome do Senhor sendo glorificado. A todos a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Glória a Jesus. Obrigado, Josiel, pela sua participação, uma bênção. Os nossos novos, os jovens pastores, e eu estou fazendo uma focinha para você, né, Josiel, te chamando de jovem, mas os jovens pastores participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, Josiel, sempre muito solícito e muito pronto a estar conosco aqui na Rádio Manaim. Um abraço, querido. Muito bem, a gente então está caminhando para o encerramento, né? E eu tenho vivido uma experiência aqui, Léo e demais, em todos os conteúdos que são gravados aqui na nossa central de comunicação, que são transmitidos a partir daqui da nossa central de comunicação, é muito ruim terminar, né? Porque a gente se sente bem, né? Outro dia uma das jovens que esteve aqui falou assim, puxa, o programa podia levar 5 horas de gravação, que eu ia ficar feliz da vida. Mas a gente tem muito mais o que fazer, não é isso? Vamos tocar o barco. Carreto, Leonardo Carreto, qual a palavra que você deixa aqui, encerrando para os nossos jovens, acerca desse tema, o jovem e as redes sociais? Primeiro, agradecer o convite, né? Falar que está na frente. Eu tenho um programa semanal na rádio. Então, tipo, eu nunca, acho que não fiquei tão nervoso quanto eu fiquei de estar na frente desses jovens respondendo essas perguntas. Essa turma, né? Não brinca, não. Que no começo eu estava aqui ainda, mas depois eu me encontrei com eles aqui, a gente foi. Mas é um prazer estar aqui com vocês e o conselho que a gente tem é que é um fenômeno muito grande na nossa sociedade hoje, as redes sociais, para a gente ignorar. Então, a gente precisa dedicar uma energia para um tempo, para que a gente entenda como funciona, qual o melhor uso, e também não ignorar que esse fenômeno, essa ferramenta não nos foi dada à toa. Existe um propósito do Senhor também, é uma ferramenta de comunicação, assim como nós temos a rádio, a TV, assim como nós podemos, durante um tempo, há tempos antigos as pessoas mandavam cartas, então são ferramentas também para o nosso tempo, para a nossa vida espiritual, para o nosso propósito aqui, que é falar e anunciar o Evangelho eterno, anunciar a volta do Senhor Jesus. Então,
a gente precisa dedicar energia e tempo, e esse programa foi um pouquinho, uma pequena ajuda para o jovem que está nos assistindo. Amém. Obrigado, Léo. Eu agradeço sempre. Minha colega Andréia. Está chegando ao fim, né, pastor? Chegando ao fim. Queria agradecer novamente. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui com os convidados, ainda mais da nossa profissão, né? E a gente relembrar toda essa história e ver que a pandemia, né, fez muito crente, né, enxergar que a rede social, e principalmente para os jovens, né, ela é tão importante para evangelizar, né? Hoje a gente tem que evangelizar pela rede social, né? Pelo YouTube, que nós estamos aqui falando do Senhor, que coisa maravilhosa. E eu queria agradecer também os jovens que estão aqui e também os jovens da produção. Gosto de falar um pouco do nome deles porque eles realmente nos ajudaram muito. O João Henrique Almeida, da Igreja Nova Brasília 2, a Karina, de Barro Vermelho, Maritza Neto, Barro Vermelho também, Raíssa Vieira, de Praia do Canto, e o Thalisson, da Igreja Castelândia. Muito obrigada. Muito bem. Então a gente está chegando aqui ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse programa que tem sido uma bênção para nós que participamos dele e para muitos servos que têm assistido e têm crescido muito, tanto sobre o aspecto espiritual como pessoal, nesse programa que é uma bênção, como eu disse, para nós e para quem está assistindo. E a gente chega ao final, se despede aqui, desejando que Deus abençoe, né, orando para que o Senhor esteja com você, jovem, acompanhando a sua vida. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos no mesmo horário com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. A paz do Senhor Jesus a todos. Música